Então, é porque a ética, ela tá ligada ao bem comum, correto? Aquilo que... Isso. Então, quando a senhora fala de... A gente tem que estar preocupado com a ética, voltando pro carnaval, por exemplo, a gente vai para Joãozinho da Gomeia, onde o carnaval era o sonho dele, era o que ele gostava mais de viver, e ele ia pro carnaval travestido, e teve carta da Confederação dos Umbandistas e Candomblecistas proibindo, porque aquilo era um absurdo para um sacerdote de orixá. Que, eticamente, ele não poderia estar fazendo aquilo dentro de um conceito, né, do bem comum para os povos tradicionais. E, além disso, tem a outra questão, que você vê a construção dele enquanto sacerdote. Joãozinho da Gomeia, ele usava, no início da sua trajetória, assim como o Valdemiro Baiano, no início da sua trajetória, ele usa terno, ele usa calça, ele usa camisa. Aos poucos, quando ele vai se afirmando enquanto sacerdote, é aí que ele vai criando uma roupa para ele, que ele coloca... um estofo econômico, que isso é importante. Ele vai criando uma roupa para ele e essa roupa é criticada até hoje, do pano de cabeça, pano da costa, para homem, se pode, se não pode, se pode, se não pode, se não pode, é uma discussão que vai embora, né? Mas essa é a minha grande preocupação quando se fala dessa questão de ética e estética, porque fica parecendo que existe uma coisa que é correta, que a gente não pode chegar ali e mexer, que a gente não pode chegar ali e desalinhar, porque vai estar ferindo alguma ideia que, na maioria das vezes, é apenas uma questão conservadora. Eu tive professor de história, Marcelo Biak, ele falava isso. Até o macumbeiro é conservador. Sim. Todo religioso é conservador. A tradição, o nome já diz, tradicional. Ele segue uma tradição, entendeu? Independente de qualquer coisa, ele segue uma tradição. Grande da questão que eu acho que do Joãozinho da Gomeia, Tata Landirá, ele trouxe para dentro desse universo, que era exatamente... Cabeça boa, ele lembrou o nome do cara. Exatamente, está nas minhas pesquisas. Vai ver que tu era de lá, né? Eu nem conheci ele, infelizmente, mas eu teria um prazer. Eu não posso dizer que conheci, porque senão calcular a minha idade. Não, ele tem um papel importantíssimo na Baixada. É o único terreiro que é fundado na Baixada. Era meu vizinho aqui em Bom Sucesso, pô. É o único que é fundado lá. Ele não foi para lá expurgado de outro lugar, expulso da Reforma Pereira Passo no centro do Rio de Janeiro. Sim. Então ele tem também esse papel, que eu acho que tem sido pouco explorado onde tem sido falado dele. E todas as coisas que eu escrevo, eu procuro colocar isso. Mas tem uma questão que ele desafiou, fora do seu tempo, uma norma daquela sociedade. Ele não estava num outro lugar, ele estava no Rio de Janeiro, que tinha sido... tem até bem pouco tempo, acho que até hoje, ele ainda passa por uma postura da cidade, da capital, como a capital do Brasil. Então, tem a postura das pessoas, da elite dessa cidade, desse estado. E ele bateu de frente com isso. Então, quem bate de frente com um sistema tão poderoso, tanto do ponto de vista econômico, quanto das regras sociais daquele momento, tem um preço a pagar. E ele tratou de uma outra forma. Porque ele trouxe também para dentro do candomblé, para dentro da sala do candomblé, esses outros elementos. Então, ele comprou briga em duas frentes diferentes. Ele desafiou a sociedade para fora e desafiou as normas desse lugar do candomblé. Então, começou a causar estranhamento. Mas pela proximidade estética e o anseio também de algumas pessoas se colocarem da mesma forma, aquilo foi melhor absorvido dentro do candomblé. Ele passou, assim, em menos de uma década, a ser respeitado daquele jeito. Tinha críticas, mas era um negocinho assim no canto, porque, tem que respeitar ele, Joãozinho da Gomeia, sai não sei aonde, comprou, não sei, foi recebido pela rainha, não sei o que. E aquelas coisas todas, ele fazia questão de badalar e nem tinha esse negócio de WhatsApp e Facebook, né? E ele ostentava isso, porque isso era uma forma de protegê-lo desse lugar que ele resolveu ter, que é desafiar essa sociedade. E depois ele foi sendo copiado por várias pessoas, não só de Angola, né? Foi sendo copiado. Então, quando a gente vai falar de ética e estética, ela está nessa dimensão. Então, a gente precisa medir o nível de adesão e o nível de distanciamento. Antigamente, as tradições culturais, elas se misturavam, né? Você tinha gente que era por uma questão de amizade ou por uma questão de
de família, enfim, de relação, as nações se misturavam, né? Você tem pessoas que eram do Jeje, que era pai pequeno de uma casa de Queto, o de Angola, baiano foi pai pequeno da Gomeia, Sinavuru criou Iaô lá no... Então, isso cria um nível de adesão a algumas alterações. E sim, Isso cria um nível de adesão. Então, é criado um ambiente para que, minimamente, eu não ache estranho que Tembo, mesmo a minha casa sendo de Queto. Isso cria um nível de adesão que faz com que essa malha social, esse tecido social, consiga um pouco distensionar e outras coisas permearem ali. Ele faz um papel extremamente importante em relação à visibilidade da pessoa gay dentro do candomblé. Ele tem um papel importantíssimo, mas ele cria um nível de adesão. Ele cria popularidade, ele cria popularidade dos feitos dele, ele cria popularidade por essa presença nas casas de candomblé, seja onde fosse, não só como visitante, mas ele também cria estabelece umas relações e nos espaços que ele entendia que ele podia trazer outros macumbeiros, ele levava os outros macumbeiros, ele não ia sozinho. Então, no mundo do carnaval mesmo. O que eu acho curioso dessa época é que anos 70, anos 80, não que eu seja dessa época que eu pesquisei. Ele pesquisou, viu? História. Anos 70, anos 80, que começa esse fortalecimento do patriarcado aqui no Rio de Janeiro. Existia essa quantidade de sacerdotes, pais de santos que eram homossexuais, mas mesmo assim o preconceito era muito forte dentro dos terreiros. Tinha a liberdade da roupa, a liberdade de você usar o torso, de você usar o pano da costa, do orixá feminino usar baiana, mas existia ainda a responsabilidade da postura masculina, né? Você tinha que ter postura de... O Babá fala isso, que lá no baiano tinha que ter bigode, não era isso? Quando percebia que o menino era alegre, que o menino era... Posso falar alegre, né? Porque... Acho que pode. Você pode falar que era viado. Quando eu disse que era viado, era muito viado. Ele dizia, ou um irmão mais velho, ou coisa, dizia, ó, deixa o bigode crescer para poder... Assim como a mulher não usava calça, né? Pô, isso é uma outra questão, né, que acabou se tornando uma tradição do candomblé. Mulher não usa calça, só usa saia, né? Por mais que ela, por baixo da saia, ela usava cueca. Eu tinha uma história de uma antiga que já se foi, não vou falar aquilo não, para não... mas que ela usava short... Era short... Foi famoso na época. Não vou falar, eu sei o que é, mas a pessoa quem ouviu vai saber. Era o Kilder, não, era um short... Zorba. Não. Era um short famoso que a gente usava aí, de coisa... Era o short dela. Então, a gente sabe, o Baja, agora por cima, sempre foi com a postura feminina, né? Então, isso era pautado. Você pode ver os vídeos antigos, você vai ver. Padre Santo não usava traje africano, né? Era linho, era calça linho, era blusa de linho, fio de conta no pescoço. O que eu entendo, na verdade, é que o homem nunca teve roupa dentro do candomblé. O homem não tinha roupa, né? Assim como ele não tinha espaço, ele não tinha roupa dentro do candomblé, né? E esses primeiros homens Vocês que chegam... estão completamente equivocados. Mas qual era a roupa? Olha o tempo, olha em que tempo que você está falando disso. 1912... Exterminaram o caso de candomblé lá no Nordeste, expulsou o povo, foi migrando para os outros lugares, até Brasília, que não existia ainda. E no Rio de Janeiro, anos depois, antes do estabelecimento oficial da ditadura, os primeiros a serem perseguidos pelo Estado foram os terreiros.
Então, a única forma, se você ler a história de Zé Pilintra, é isso. Por que ele usa terno branco, bengala? Era passeio completo. O cara tinha que estar de passeio completo. Isso garantia ele não ser preso. Era símbolo de... Mas era Ele uma tinha roupa posses. tradicional do Não, candomblé? não. É disso que eu tô falando. Não, mas o que eu tô falando é que não dá pra gente querer estabelecer uma roupa tradicional do candomblé naquela época. Então, porque não existia. Não, Então, não precisava... existia. Mas precisava seguir a hipocrisia daquela sociedade. Ah, pra se manter e proteger. Então, é disso que eu tô falando também. É de uma construção dentro de uma cultura. A hipocrisia está na Exatamente. sociedade. Isso, o candomblé está dentro dessa sociedade. Como é que Vai seguir. você... Hoje em dia, quase nós As voltamos a velhinhas isso. vão lá e elas vão ser filha de Maria, elas vão para a igreja, elas vão fingir As que é carola, sim. ela vai lá rezar, continuar batendo a sua macumba lá, mas tá tudo protegidinho. Aí esses homens resolvem descacetar tudo, botar todos, fazer... Caramba, a gente estava tentando manter o negócio quietinho, preservar. Eles vêm aqui e fazem... Mas externa pode ou não isso. pode botar torso e pão da costa? Que o Fábio foi expulso lá do... Deixa o anjo da guarda em paz. Qual é o contexto? Qual é o contexto? A pessoa tava lá no portão, pau de vira-tripa, desse tamanho, a mão assim, porque ele era Então grande não era e você, magro. tá vendo? Era bom lá. E ele assim, falando com os outros na rua, ele pegou a blusa dele, que ele já era grande, comprido, enrolou, fez um torso, então ficou enorme na cabeça. E eu olhei e falei, meu Deus, o que é aquilo? Quem é? Era você na porta do barracão falando Eu? com os outros. Quando isso? Eu não lembro disso, não. Ele assim, falando, você quer... Na porta do barracão? Lá naquele portão de garagem. Meu Deus, eu tava fazendo E isso. falando, gesticulando, fazia assim. Gente, não era eu. A gente tá ali, entendeu? Um sapatinho, Marcelo é cria do lugar, entendeu? De vez em quando mandam uma batata em cima do telhado da gente, mas aí a gente finge que não cria problema com ninguém e vem a pessoa. Então, Mas mas carro pode. alegórico. Não, mas Não pode. eu acho que não tem nada a ver.